sobre a predestinação e sobre o livre-arbítrio. Há pessoas que têm dificuldade para entender o que é livre-arbítrio e o que é predestinação. Na verdade, a maioria dos que afirmam sobre o livre-arbítrio não crê na predestinação. Mas, biblicamente, como funciona? Visto que o livre-arbítrio está na Bíblia, o direito de escolha, e a predestinação também está. Por isso, nós vamos passear aqui algumas escrituras e vamos pedir a graça de Deus e espero que nós venhamos aprender com Ele. Começando aqui no livro do apóstolo Tiago, na sua epístola, no capítulo 4, verso 17, diz: Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Isso quer dizer que se eu sei fazer o que é correto e eu não faço, então eu cometo pecado. Então isso me dá o direito de escolher fazer o bem ou fazer o mal. Mas já em seguida, nós temos aqui a carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 28 a seguir, dizendo: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Agora, quando se fala predestinar ou predestinado, quer dizer que a pessoa já tem um caminho traçado quando ele vem ao mundo. E dentro desse caminho traçado, às vezes, confere coisas que foi a sua escolha e coisas que não foram a sua escolha. E Deus permite isto através da sua soberania para que estas coisas se juntem e, por fim, termine contribuindo para o bem daquela própria pessoa. E aí é onde as duas coisas se entrelaçam, tanto o seu direito de escolha como a predestinação. Correto? Seguindo ainda, porque o assunto é bastante amplo e o nosso minutinho aqui é curto, ainda em Romanos capítulo 7, o apóstolo São Paulo fala que, para entendermos isto, temos que saber que nós lidamos com duas leis. E Deus trabalhando com essas duas leis, em outra parte falando armas da direita ou da esquerda, Deus trabalha tanto de um lado como de outro, para que possa cumprir o seu santo propósito. No versículo 14 do capítulo 7 de Romanos, Paulo diz: Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Então ele falando de duas leis. E o lado físico, ele é vendido ao pecado, aliás, ele não pode ser convertido. Ele é sujeito, ele é mortificado pelo Espírito que habita em nós. Porque o que faço não aprovo. Então vamos ponderando aqui, pois o que quero, isso não faço, mas o que eu aborreço é isso que eu faço. Então veja que aqui já nos mostra que nem tudo depende da sua escolha e do que você quer. Tem coisas que Deus vai permitir fora do que você escolheu, para que isso trabalhe, para que isso contribui para um propósito maior. Preste atenção. Porque o que eu faço não aprovo. Vejam bem, você escolheu vir à igreja hoje. Algumas pessoas também escolheram. Você conseguiu chegar. Outros, por certo, às vezes não conseguem chegar. Você escolheu vir na igreja, mas você não escolheu bater o seu carro. Você escolheu vir à igreja. Você não escolheu furar o pneu e atrasar você para o culto. Então, isso são coisas que estão além da sua escolha. E se tratando da parte espiritual, nem todo o bem que nós queremos é permitido que venhamos conseguir, para que aquilo possa contribuir. De maneira que agora já não sou eu que faço, disse Paulo, isso, mas o pecado que habita em mim. E Deus permite aquilo para cumprir os seus propósitos.
antes que você fique um pouco pensaroso, e é claro que um assunto como esse leva a pensar, em São João capítulo 3, no verso 14 e 15, por ali, diz assim, não temos tempo para ler toda a Escritura, que assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas alcance a salvação. Agora, a pergunta fica, por que aquela serpente foi levantada no deserto? Porque o povo havia pecado e havia clamado. E Moisés intercedeu pelo povo. E Deus pediu que Moisés levantasse aquela serpente. Então, antes que aquele povo pecasse, Deus já tinha um propósito consigo antes da fundação do mundo, que aquela serpente teria uma representação. Então Deus permitiu que mesmo na rebeldia do povo e no seu pecado, contribuísse para um propósito, para um plano que ele tinha designado consigo antes da fundação do mundo. Então veja que Deus trabalha dentro das duas linhas, tanto do livre-arbítrio, do seu direito de escolha, como coisas que são permitidos e impelidos para cumprir os seus propósitos. Preste atenção que o que eu estou falando, isso vai para a internet e pessoas poderão questionar, mas vamos ler aqui dentro da própria Bíblia. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então, se eu sei fazer o bem e não faço, eu cometo pecado, mas e o bem que eu quero fazer e não consigo fazer? Será que eu pequei? É claro que não. E disse Paulo, ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí diz ele, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado, dizendo dentro das circunstâncias de que quando ele quer realizar e não consegue. Amém? Prosseguindo, ainda aqui em Gálatas, falando dentro desse aspecto, das duas leis, dos dois extremos, ele diz no capítulo 5, verso 16, 17 e 18, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E dentro desta luta, dentro desta briga, Deus poderá permitir, Deus poderá ir por um tempo com você numa permissiva, tanto de um lado como do outro, como acabamos de dizer, se ele tem um propósito maior. Estão compreendendo? Não todas as vezes, mas há vezes que ele permite para que isso trabalhe. Nós vamos ler na escritura seguinte. Mas se sois guiado pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. Agora, concluindo esse raciocínio anterior, aqui em Romanos, ainda no capítulo 9, verso 15 a seguir. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Agora, por quê? Ele faria acepção de pessoas? Não. Trabalhando dentro dos dois extremos, do livre-arbítrio e da predestinação, ele poderá ter misericórdia de alguns em alguns aspectos e não ter de outro em alguns aspectos, para que estas coisas trabalhem juntas-se para cumprir o seu propósito eterno. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Então, há coisas que você poderá correr a vida inteira e você não vai conseguir, e outros que nem sequer correram e vão conseguir. Compreenderam? Paulo correu a vida inteira por ser um fariseu bem-sucedido e não conseguiu. Deus cruzou o seu caminho. A vontade dele era ser um fariseu zeloso. A vontade de Deus é que ele fosse um apóstolo de Deus. Verso 17 a seguir. Porque diz a Escritura a Faraó. Aí você vai entender agora, para você que vai ao extremo do livre-arbítrio, algo pode se chocar agora. Porque diz
a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Deus, conhecendo aquele homem, Deus permitiu que ele fosse levantado, permitiu que ele obrasse todo aquele mal com o povo de Deus, dentro de uma vontade permissiva, e endureceu até a ele, para que ele pudesse cumprir o seu propósito. Porque diz as Escrituras, Faraó: para isso mesmo te levantei, para que em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Então veja que aqui o seu livre-arbítrio não vai decidir muitas coisas, porque entre a predestinação e o livre-arbítrio está Deus e a sua soberania, e faz com que todas as coisas trabalhem para o seu próprio propósito, certo? Aqui em São João, no capítulo 3, a Bíblia diz assim, verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é só a pessoa querer crer e ele terá a vida eterna? Não. Nem todos têm esse direito, porque nem todos conseguem crer. E para se crer, tem que ter alguma coisa nele para que creia. Compreenderam? Porque se fosse assim, todos creriam. Porque afinal de contas, todo ser humano ele busca adorar algo. Ele é uma criatura e ele quer adorar alguma coisa que ele crê que seja o seu Criador. E por isso que adora tudo que ele, quando não tem entendimento, adora. E mesmo às vezes não consegue entendimento para adorar o que é necessário. Então, meu querido, dentro do livre-arbítrio e entre a predestinação, nós temos que caminhar dentro da direção de Deus e conhecendo os verdadeiros propósitos de Deus. Ou então, nós vamos esbarrar de uma coisa ou de outra. Eu espero que Deus tenha nos ajudado e que você saia daqui com uma compreensão melhor e quem vai ver este vídeo também possa dizer que Deus seja louvado.